vitória do Flamengo sobre o Olímpia foi mais difícil do que a maioria imaginava, pela crise vivida pelo time paraguaio, apesar da segunda melhor campanha na fase de grupos da Libertadores. O fato é que o decano entrou numa descendente após aquela fase e, em crise, parecia que não ofereceria tanta resistência aos rubro-negros. No entanto, o jogo terminou com um placar de 1-0, com mais uma vez a dupla da fusão, Gabigol-Bruno Henrique, definindo. E um abraço importante do artilheiro da noite, no técnico Jorge Sampaoli. Você vai entender tudo isso nesse vídeo, mas antes, o canal tem um recado para você. Este vídeo tem o patrocínio da Manual. A Manual é uma empresa britânica que chegou ao Brasil em 2019 e desafia a ideia desatualizada de que os homens não se cuidam. Ela já ajudou aproximadamente a 100 mil deles. Você sabia que cerca de 90% dos homens só procura ajuda médica quando o cenário é muito preocupante, quando a coisa já está realmente feia? Pois é, por isso é importante que você acesse o link que está aqui embaixo, na descrição do vídeo, e entre em contato com a Manual se você estiver enfrentando a calvície, a queda de cabelos. Em poucos minutos, você vai responder a um questionário, algumas perguntas, e daí uma equipe médica especializada vai realizar uma análise clínica do seu caso. Você pode adquirir o kit da Manual com 40% de desconto, utilizando o cupom 40MCésar. 40MCésar, isso mesmo. E aí você recebe em casa, numa discreta embalagem, os itens que compõem o kit da Manual, para começar o seu tratamento seguindo corretamente a prescrição médica. Se você fizer tudo direitinho, segundo a Manual, em aproximadamente 4 meses você começa a ver os resultados aparecendo. Você já vê aí também alguns casos de antes e depois de clientes da Manual. O cupom 40MCésar é válido para o primeiro pedido, repito, e por tempo limitado. Muito bem, você vê aí, a Manual apoia o nosso trabalho aqui no YouTube, apoia o youtube.com/Mauro César. Gente, vamos lá. Primeiro jogo. O jogo foi um jogo mais difícil do que se imaginava, porque embora algumas pessoas ainda aleguem que o Olímpia teve a melhor campanha, a segunda melhor campanha, aliás, na fase de grupos da Libertadores, atrás apenas do Palmeiras, muita coisa aconteceu desde aquela fase do torneio. É importante as pessoas entenderem isso. As equipes se transformam durante a Libertadores, a competição se arrasta ao longo do ano, aí termina o campeonato, começa o campeonato, já acabou o argentino, no Paraguai já estão na apertura, já teve o clausura. Então, o Olímpia caiu da Copa do Paraguai agora, há poucos dias, perdendo para o San Lorenzo da segunda divisão. Então, os times passam por transformações, perdem jogadores, mudam de técnico e o Olímpia entrou em crise. Não ganha desde junho. 6 jogos sem vitória. Diego Aguirre era o técnico daquela fase excelente, ótima campanha na fase de grupos, foi embora, assumiu o Arce. Então o Olímpia vinha muito mal, vem muito mal. Mas claramente se mobilizou para o confronto com o atual campeão da Libertadores no Maracanã. E foi um time disciplinado, organizado, que se defendeu bem, e o Arce mostrou também ser um bom aluno do mestre Luiz Felipe Scolari, seu técnico nos tempos de jogador aqui no Brasil. Foi uma retranca para Scolari nos seus bons tempos não deixar de elogiar, não ficar nem um pouco incomodado, pelo contrário, ficar orgulhoso, porque dificultou muito o Flamengo. Por outro lado, a postura do time dessa vez não foi a postura mais adequada para uma partida como essa. O time não foi intenso, ele não girou rapidamente a bola, ele não tentou criar os espaços com aquele ímpeto, aquela intensidade, como se diz hoje em dia, que o jogo pedia. A pressão na saída do adversário não foi tão forte, não sei se por uma questão física, por uma certa acomodação, mas o fato é que o jogo foi mais complicado do que parecia e a conduta da equipe não foi a mais adequada, em especial no primeiro tempo. Um time que lembrava um pouco o jogo contra o América em alguns momentos, dando aquela sensação, geralmente falsa, de que o gol vai surgir a qualquer momento. Não é assim, ainda mais em Libertadores, mesmo com a crise do Olímpia, que eu, aliás, detalhei no meu blog, no All Sport. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, se você quiser, você pode ler. É importante entender o momento do clube, porque o confronto não acabou, tem jogo semana que vem no Paraguai. Mas o fato é que o Flamengo não fez uma partida como deveria. Repito, talvez por desgaste, cansaço, uma noite não muito feliz, venceu. E venceu com a participação dos dois jogadores que têm um entrosamento absurdo, não é de hoje, vem desde os tempos do Santos, né? Bruno Henrique e Gabigol. E o que explica um pouco o porquê do Pedro, né, envolvido em tanta polêmica essa semana, não ser um titular absoluto. A volta do Bruno Henrique empurrou o Pedro para o banco em alguns jogos. Embora ele jogue muitas vezes, como eu tenho dito, os números mostram isso, são fatos.
mas a concorrência aumentou. Não foi com o Cebolinha, com o Luiz Araújo, com ninguém. Ela aumenta com a chegada, a volta de Bruno Henrique. E na semana passada, contra o Grêmio, o primeiro gol na vitória em Porto Alegre por 2-0. Jogada de Wesley, passe de Bruno Henrique, gol de Gabriel. E agora o passe do Gabriel pelo alto, jogada conhecida, cabeçada do Bruno Henrique para fazer 1-0. Importante mexida fez o Sampaoli no intervalo. Isso foi observado durante o jogo e ele falou, confirmou na coletiva. Ele abre Gerson na esquerda, mais ou menos como joga pela direita o Everton Ribeiro, um meia mais próximo da margem do campo. E o Bruno Henrique entra mais na área como centroavante, algo que ele faz muito bem, não fixo, mas se movimentando, aparecendo na área. E para justamente encontrar o passe em elevação, por elevação do Gabriel e marcar o único gol da noite. O Flamengo venceu por 1-0 e foi o placar justo, hein? Pela aplicação do Olímpia, picotando, fazendo faltas e tudo mais, contando com uma certa condescendência da arbitragem, é verdade, mas o time paraguaio veio organizado, jogar um jogo de Libertadores como se joga contra o adversário mais forte, atual campeão, na casa do adversário, com torcida contra. O Olímpia fez tudo direitinho. Era aquilo que era possível, dificultou o Flamengo, ainda ameaçou alguns lances esporádicos, bola na trave e tal, mas era o que poderia fazer. E perdeu só por 1-0, tanto que quando tomou o gol não mudou a postura, como não poderia. Perder por 1-0, manter o time vivo. Uma vitória por um gol leva para os pênaltis. O Olímpia eliminou o Fluminense na Libertadores em sua fase preliminar, naquela pré-fase de grupos, na temporada passada, não esqueçamos. Então, e o Fluminense derrotou o Flamengo pouco antes na final carioca. Ainda era treinado pelo Abel Braga, é verdade, mas foi o time que derrotou o Flamengo na final. Então todo cuidado é pouco. A disputa está aberta e o Flamengo não mereceu vencer por mais, porque não fez um grande jogo. E teve um momento muito importante que foi o abraço do Bruno Henrique no técnico Jorge Sampaoli. E por que eu vou falar isso? Eu quero que você preste muita atenção nas minhas palavras a partir de agora. Muito se falou sobre Pedro e Sampaoli, entendimento, entrosamento. Olha, gente, as informações que eu tenho do que acontece lá no ambiente dos jogadores com a comissão técnica são as seguintes. Todo mundo sabe que Pedro, claro, e Sampaoli não estão muito próximos, isso é evidente, tudo que aconteceu essa semana reforça isso. Ele está insatisfeito, porque não joga sempre, houve o episódio lamentável da agressão e tudo mais. Mas há jogadores no elenco que notoriamente não são, digamos, não se entrosam muito bem com o técnico, não são admiradores do técnico, da forma como ele convive com eles no dia a dia. São Paulo é um técnico argentino com um perfil, eu diria, que lembra muitos técnicos europeus, tá? E até já passou por lá, né? Em 3 oportunidades, na Espanha e também na França. Ele não dá satisfação para jogadores, isso já se sabe desde os tempos do Santos, até antes disso. Ele barra e acabou, ele não explica muito, ele encostou alguns jogadores, Rodrigo Caio, ele encostou Pablo, que agora começou a jogar de novo numa emergência, mas nitidamente fica à margem, o Varela, né, que fica bem de fora. Ele não explica porquê, ele decide e acabou. Ele não é um cara de muito diálogo no dia a dia. Ele vai lá, dá o treinamento e tal, e isso desagrada alguns setores do elenco. Até conversando com gente que tem bastante informação lá de dentro, o que me foi passado foi que os jogadores não jogam, alguns, não são todos, tá? Não são todos, é bom deixar. Alguns não jogam pelo técnico, né, como já jogaram por outros. Me parece muito claro que é um grupo, uma parte desse elenco que tem dificuldade para lidar com treinadores, pelo menos do Flamengo, em outros clubes talvez não, nas suas trajetórias. Tem dificuldade para lidar com gente que cobra muito e não dá muito papo. O Dorival era mais paizão, o Renato mais amigão, o Rogério Ceni compôs, colocou todo mundo para jogar. Todos os três foram habilidosos dentro dos seus estilos, não estou nem criticando o Dorival, o Rogério e o Renato, não. É como eles trabalharam e conseguiram lidar bem com os jogadores. Só que, além disso, você tem que fazer o time funcionar. O Rogério ganhou títulos, o Renato não ganhou, o Dorival ganhou. Mas é mais do que necessário que o Flamengo passe a ter uma relação diferente com o seu grupo de jogadores e aqueles profissionais contratados para comandar a equipe, treinar a equipe, tem que ter o seu estilo preservado. Por que o Flamengo procurou o Sampaoli? Para ele ser diferente do que ele é? Ele é desse jeito, todo mundo sabe que ele é assim. Quem conhece o futebol, conhece o São Paulo, sabe que ele é assim. É um técnico que monta times ofensivos, nem sempre muito eficientes defensivamente, que prioriza o ataque, que gosta de muita marcação forte, que pratica o jogo de posição, que não dá muita explicação quando barra jogadores. Por bem e por mal, ele é assim, com virtudes e defeitos, com sucessos e fracassos. É melhor que a maioria dos técnicos do Brasil, mas não tem essa pegada mais paternalista, mais de aproximação, e isso pode ser perigoso.
E não estou falando isso por achismo. O comportamento do primeiro tempo foi preocupante. O jogo do América recentemente foi muito clara a mudança de conduta. E em outros jogos esse ano. Na final com o Fluminense, o Flamengo venceu o primeiro jogo por 2-0 e foi massacrado no segundo, não jogou, andou. O jogo contra o Maringá, contra o Fluminense era o Vitor Pereira, contra o Maringá, a derrota vergonhosa, era o interino, Mário Jorge. Coitado, tinha nada com isso. Não foi bronca com o técnico nesse momento, óbvio que não, o cara acabou de chegar para tapar buraco durante 2 partidas. Mas o time é capaz de, por razões desconhecidas ou diversas, de entrar no modo preguiça que gera vexames. Com o Sampaoli, tomou de 4-0 jogando uma partida ridícula contra o Bragantino. O empate com o Nublense. Com o Vitor Pereira, derrota para o Alca, segundo tempo vergonhoso. Não foi só pela altitude. Não foi só pela altitude. Muitos erros, muitas oscilações que são preocupantes e até que ponto isso, no caso específico do Sampaoli, pode ser reflexo de uma semana difícil. Aí você junta a reclamação do Pedro, né? Que talvez tenha uma dificuldade maior para lidar com um técnico de tal perfil. Outros também não gostam, mas não se manifestam dessa maneira, não reagem dessa maneira, têm outra personalidade. É muito importante que os jogadores entendam. Primeiro, essa é a minha opinião, eles podem detestar o técnico até, ou apenas não simpatizar, tem todo o direito. Mas primeiro, profissionalismo, respeito ao clube, à camisa e à torcida. Se você não gosta do seu chefe, você não vai poder fazer um trabalho inferior por conta disso. Você tem que fazer um trabalho melhor para mostrar para o seu chefe que você é capaz. E para você não perder o ritmo de uma boa qualidade de trabalho. Se você for um profissional de qualquer área, isso é óbvio, isso é básico. Ah, mas se o funcionário está insatisfeito, arruma outro emprego. Vale para o jogador também. Se o empresário consegue uma boa proposta, ele vai embora. O cara não quer jogar no Flamengo, o cara pode ir embora. É só encontrar. Como a pessoa, o trabalhador em outras áreas, precisa arrumar um novo emprego para poder pedir demissão, né, para não ficar sem emprego, sem dinheiro, o jogador também pode conseguir uma proposta e ir embora, ser negociado. Então, sempre tem uma solução. Se você está insatisfeito, busca essa solução. O fato é que o ambiente no CT do Flamengo, as informações que eu tenho são bem confiáveis, tá? Ele tem focos de insatisfação. E esses focos de satisfação precisam ser combatidos pela diretoria, pelas pessoas que comandam o futebol do Flamengo. É óbvio que ninguém vai confirmar isso que eu estou dizendo para vocês em coletivo ou coisa parecida. É óbvio que não. É evidente que não. Mas é preciso ter um ajuste. Se o Flamengo contratou o Sampaoli, é com ele que tem que seguir. E os jogadores têm que pôr a mão na consciência e pensar, por mais que tenham dificuldade de convivência, alguns deles, por mais que alguns deles estejam insatisfeitos com a forma como trabalha o técnico, com as suas estratégias, o que for, tem todo o direito de pensar assim, mas levar até o final do ano e numa hora mais adequada, definir. Fica, se sai, o que vai fazer, o que não vai fazer. É assim no Flamengo, tem que ser assim em qualquer clube. Especialmente quando o clube cumpre as suas obrigações, o que absurdamente no Brasil é uma raridade e é algo para ser valorizado. Não deveria ser assim, todos deveriam cumprir, mas sabemos como funcionam as coisas do futebol brasileiro. Nem sempre os clubes cumprem aquilo que combinam, em termos diversos, especialmente na remuneração. E o Flamengo ele não atrasa salário há mais de uma década. É um privilégio jogar num clube como o Flamengo hoje. Pelo salário que ganham os jogadores, porque paga em dia, que tem ótimas condições de trabalho, voo fretado, muita mídia, torcida. Gente, tem muito a ganhar. Se, vamos assim dizer, engolir um sapo ou outro de um técnico cujo perfil, de repente, você não curte muito, for o preço, não me parece tão caro. Lembrando que Jorge Jesus era super enérgico, todo mundo sabe, e o grupo conviveu com ele. Talvez tivesse mais carisma no trato dos jogadores nos momentos de descontração, o São Paulo não tem, pelo menos pelo que a gente sabe, ele é um cara mais introspectivo, mas você não pode querer o chefe ideal, o técnico ideal. O importante é que o time funcione. E o time já mostrou que funciona quando todos estão concentrados e todos estão voltados para fazer um bom jogo. Não fez um bom jogo contra o Olímpia. Foi um jogo razoável, mas na volta certamente vai ter que jogar mais o Flamengo para não correr o risco de eliminação para o time paraguaio. E é muito importante que esses aspectos sejam tratados pela diretoria, pelos profissionais do clube que fazem a gestão de setores ali dentro. O Flamengo tem gerente de futebol, gerente técnico, supervisor, diretor executivo, vice de futebol, tem presidente, tem várias pessoas que, gerentes de transição, né? Tem várias pessoas que podem detectar o que está havendo e tentar ajustar. Tá? Os jogadores jogam mais por eles, como me foi dito essa semana, do que pelo técnico. Mas eles não têm que jogar por eles nem pelo técnico, têm que jogar pela torcida, pela camisa, pelo Flamengo. Esse é o compromisso número 1 que todos devem ter. Esse deve ser o compromisso número 1 que todos devem ter. Isso é um ponto importante. E aí, outro ponto muito relevante é que é óbvio que num grupo tão numeroso, nem todo mundo está insatisfeito com o técnico. O Bruno Henrique, bem,
Tá na cara que o Bruno Henrique ele foi abraçar o Sampaoli na hora do gol, após o gol. E o Sampaoli fez a mexida que o colocou na área e funcionou. Acho que tudo deve ter passado pela cabeça dele naquele momento. Ele puxa o Bruno Henrique para jogar, entrar na área como centroavante, e logo no começo do segundo tempo funciona. E o Bruno Henrique não tem motivos nenhum, me parece, para não gostar do técnico. Pode até não ter afinidade com ele no âmbito pessoal, que é muito natural, mas como técnico, porque o Sampaoli, desde que o Bruno Henrique voltou a ficar à disposição para jogar, tem colocado ele em campo. Tinha pressa em colocar ele em campo. Queria mantê-lo no Santos em 2019, quando o Santos o negociou com o Flamengo e reclamou muito na época. Ele gosta muito do Bruno Henrique. E a reserva do Pedro se deve à volta do Bruno Henrique, gente. Isso eu estou falando há muito tempo, qualquer um percebe. A reserva que eu falo é quando ele fica na reserva, que vira e mexe, o Pedro joga. Domingo contra o Cuiabá já deve jogar. O Gabigol vai estar fora. E vai jogar com o Bruno Henrique, vai jogar com o Gabigol, vão jogar os três, vai jogar um dos três. Isso vai mudar de acordo com a semana, com o jogo, com o adversário, com lesões, suspensões, com o jogador poupado, com uma série de coisas. Tem jogo para todo mundo. Todo mundo vai acabar jogando em algum momento. Uns mais, outros menos, é natural. Mas o Bruno Henrique é um jogador muito valorizado pelo Sampaoli e tem que ser porque ele é um jogador espetacular. Histórico jogador do Flamengo. E ele voltou da contusão gravíssima e cada vez mais mostrando que parece que está se aproximando dos 100%, né? Fez jogada de fundo, colocando a bola na frente mesmo com pouco espaço, fez o gol de cabeça, tomou muitas faltas, chamou o jogo, se entregou dentro de campo, deixou tudo. O Bruno Henrique foi o melhor jogador do Flamengo na partida e merecidamente fez o gol. Então, esse jogo deixa lições. Aquela aplicação necessária no jogo de volta, se for parecido com o primeiro tempo, especialmente, o Flamengo vai ter problemas lá no Paraguai. Claro que o Olímpia deve sair mais, tem que fazer pelo menos um gol e vencer para levar para os pênaltis. Então isso deve oferecer espaços que tem que ser bem aproveitados para que o Flamengo possa marcar um gol e aí jogar uma missão quase impossível para o time paraguaio. Esse é um ponto, ou seja, tem que ser um time mais aplicado, mais envolvido, mais intenso, numa atmosfera muito hostil que certamente encontrará em Assunção. Esse é um ponto. O segundo, os jogadores que eventualmente, no seu íntimo, não curtem um técnico, e isso, por conta da polêmica com o Pedro, pode aflorar um pouco, pode despertar esse sentimento em um ou outro, eles têm que pensar muito no clube e na torcida. E se o São Paulo segue no ano que vem, como a priori seguirá, e o jogador está tão insatisfeito que não gosta de trabalhar com ele, que peça para sair, que peça para ser negociado. Seja qualquer jogador, qualquer jogador. Qualquer jogador, se for viável, o jogador segue seu caminho, se não cumpre o contrato, porque isso é um trabalho, e o contrato profissional é um compromisso assumido que tem que ser devidamente respeitado. Acho que é um momento importante da temporada e essas informações que eu compartilho com vocês vão muito mais como um alerta do que outra coisa. Sempre deixando claro, é óbvio, é evidente que você não vai encontrar ninguém confirmando esse tipo de coisa. Ou você confia na apuração do jornalista, ou você não confia. Todas as ponderações foram feitas aqui e eu acho que é uma hora de cada um botar a mão na consciência e pensar na importância do momento do clube e na oportunidade que eles têm, quem sabe até de ganhar uma Libertadores dentro do Maracanã. Já imaginou? É ficar cada vez mais na história do clube de maior torcida do Brasil. Não é pouco, não é pouco. Então é uma hora de muita maturidade, que as lideranças do grupo tenham também capacidade de unir os jogadores, mesmo que alguém torça um pouquinho o nariz para o método, para o jeito do Sampaoli. Porque o mais importante tem que ser o trabalho, o profissionalismo, o clube e principalmente sua torcida. Você concorda, discorda? Faça seu comentário aqui nesse vídeo que tem o patrocínio da Manual, a Manual que apoia o nosso trabalho aqui no YouTube, ok? Bem, teremos live nesse domingo depois do jogo entre o Flamengo e o Cuiabá. Você pode acompanhar a live aqui conosco na noite de domingo, né, o último jogo da rodada do Campeonato Brasileiro. Sempre destacando também aqui embaixo o nosso canal de cortes, com o melhor de nossas lives. Faça a sua inscrição no canal de cortes do youtube.com/maurocesar. O nosso clube de membros. Agora, nas próximas semanas, vou marcar a data da live do mês, a mesa redonda. Você também pode encontrar produtos de parceiros em promoção, quando é membro do canal. Você vê nossos vídeos mais cedo. Os membros do canal assistem esse vídeo, ou assistiram esse vídeo antes dos demais. É sempre uma maneira de privilegiar quem apoia o nosso canal por intermédio do clube de membros. Tem também o Pergunte ao Mauro César e tudo mais. Todo mês você manda pergunta, te responde, fala de onde você é, sua cidade e tudo mais. Também destaco aqui o nosso blog no All Sport, todo dia um novo texto sobre futebol. E, claro, também o nosso curso online de jornalismo esportivo. E o Uso 360, está vendo aí a promoção do Dia dos Pais? Na sua tela, a promoção do Dia dos Pais no Uso 360, que é o nosso parceiro, canecas do canal, da Live Soft Shop, camisetas do canal, da Live Soft Shop e outras tantas. Aproveite a promoção do Uso 360, nosso parceiro, nesse período aí de Dia dos Pais, comecinho do mês de agosto. Tá legal? Valeu e saudações.